chegar, não vai correr, não. Eu tô com aí vai pra minuta, né, Du? Cláudia, não sei. Cláudia, você queria uma... O conceito de contiguidade que estão usando é em relação ao perímetro, a mudança de perímetro urbano que seja contínua ao perímetro atual ou não? É só em relação à malha viária? Não, o plano ele traz como assim, nas 3 áreas que nós inserimos, o plano diretor já traz essa bagagem de seus polos de desenvolvimento e já é continuidade da malha urbana. Você tem região do Ciatec, o Safra, que é aquela bolha que está interrompendo essa conexão entre os 2 bairros, e a região do aeroporto, tá? Mas digo assim, então isso já tem Eu acho que ela está falando da zona de expansão. Da zona de expansão. Isso, então, peraí, na... contiguidade em relação preferencialmente da continuidade. Mas tem preferencialmente, não obrigatoriamente. Não é obrigatoriamente. Mas se ele mitigar os impactos dentro do estudo, se o estudo de viabilidade apontar que é necessário fazer um ENV, e esse ENV ele vai apresentar todos os impactos, atender todas as estruturas. Agora é ENV direto, tá, Carol? Agora é ENV dificilmente ele vai conseguir fazer muito longe da franja urbanizada hoje. Porque o custo para viabilidade e a viabilidade vão impor a ele uma situação caríssima. O custo de levar não é a ideia, a infraestrutura até lá. Mas se nós pusermos, cresce lateralmente a franja, nós estamos privilegiando outros já definidos como compradores ou como donos da terra. Então, por isso, preferencialmente. Mas o estudo de impacto de vizinhança, tanto quanto de viabilidade, devem levar, provavelmente, a grande maioria de inviabilidade, porque vai ser extorsivo que ele vai ter que levar para lá para poder urbanizar longe da franja. Não é a ideia desse tipo de urbanização. E nem urbanizar o rural como todo, a proposta é geral, você tem que tirar... O exemplo dele vir aqui, né? Isso. O custo para ele vir aqui, não tem, viabilizar, né? E ele não pode pegar a infraestrutura do município ao lado. E não seria seguro colocar contíguo ao perímetro urbano atual? Não, porque eu privilegio o proprietário, isso aí que está. O problema jurídico que você vai ter depois, só os que estão colados na franja que podem. Aí eu estou fazendo um aí quem está colado na franja pode ficar especulando. Você vai dar uma valorização enorme para essas terras, entendeu? No aspecto especulativo, você vai piorar. Ele criar mais vazios, né? Urbanos. Mas o custo dele viabilizar é alto, porque ele não tem infraestrutura ali de água, de esgoto, tratamento, escola, né? Saúde, porque vai ter que apresentar todo além do autor. Isso, né? Agora, se ele gostar de jogar dinheiro fora, ele fica à vontade. Hoje pode falar que vai Vídeo entre verdes. Um amigo lá. Vai. Não, mas pode perguntar. Eu quero perguntar, eu quero saber se esse material dos estudos, tudo está no site. Vai estar. Já está uma parte, viu? Atrasou um pouquinho o seguinte, essa redação final saiu ontem, um acordo entre mim e o Silvio para o jurídico, então está com o jurídico está enviando para cá. O que eu fiz? Entrei em contato com o Rafa me autorizou já passar para vocês como se fosse não. Da parte do executivo nós não vamos dar nada, só se não dá depois por emenda. Então isso que vocês estão vendo hoje é o que vai para cá. Esses estudos vão também? Vão, os estudos vão. Então isso que nós dissemos, eu achei que nós já estávamos com a cópia eletrônica, né? Eu entreguei uma cópia escrita da lei para o presidente e a Carol entregou uma cópia já então, mas esse material vai estar todo disponível. Ele já está uma parte no site. O presidente já falou para vocês que a partir de amanhã... Deixa eu entrar no site. As duas coisas vocês vão ver. Eu achei que era só a parte Não. Tá. Não, tá bom. Esse estudo justifica a criação. É que eu entendi como você entregou o papel, eu entendi que era só o papel. Não. Só a parte escrita, beleza. Deixa eu só explicar para vocês. Uma parte desse estudo já está no site. Tá? Dentro da Secretaria de Planejamento, a gente tem o wiki no Macrozona de Desenvolvimento Ordenado. Então, desde dia 21/5, tem a primeira versão da minuta com os anexos, depois tem uma segunda versão, que foi quando a gente encaminhou para o jurídico, que o jurídico questionou a zona de urbanização específica, tá? Então, só para vocês entenderem o momento que a gente está. Nessa segunda versão que foi encaminhada à Câmara, a segunda versão, onde a gente criou uma zona de urbanização específica, teve um erro de entendimento jurídico, porque zona de expansão específica é para áreas que a gente quer regularizar e infraestruturar. É diferente de uma zona de expansão. A lei federal ela traz duas categorias.
zona de expansão e zona de urbanização específica. Então, eu não poderia chamar toda a macrozona como urbanização específica, que ela não é. Tá? Então, nós já fizemos reuniões com o Ministério Público, a gente já fez uma apresentação no Salão Vermelho, tá a lista de presença e tá as apresentações. Agora, nós vamos anexar a terceira versão. Administração, planejamento, Vai estar na aba aqui. Isso, a primeira aba. Tá? Então, desde maio, acho que é bom a gente informar que nós não estamos fazendo nada, né, secretárias escuras, nada a nível de gabinete. Nós fizemos reunião no Salão Vermelho, inclusive, teve mais de 250 pessoas. Mas para acertar essa conceituação jurídica com se ficar na expansão, se ficar na zona de... Tá bom? Isso é isso. Que resultou na minuta, que foi enviada, e aí enviou-se como zona de urbanização específica, retornou, por isso que aqui é um substitutivo total ao projeto de lei que já existe lá na Câmara, né, o PLC 32, e agora, adequado, dispõe sobre a demarcação e ampliação do perímetro urbano, porque vai ampliar-se até que Aeroporto e Safra, e vai instituir nas demais áreas, como os mapas da Carol bem demonstrou, a zona de expansão urbana. Muito bem. Disposições gerais. As disposições gerais aqui teve por fundamento exatamente mostrar a permissão da expansão e da criação da zona de expansão urbana, que com base no plano diretor. Está aqui no artigo 1º. Esta lei complementar dispõe sobre a demarcação e ampliação do perímetro urbano e institui a zona de expansão urbana do município, observadas as disposições do plano diretor, que é a lei complementar 189, e no Estatuto da Cidade, que é a 10.257 aqui de 2001. O parágrafo 1º traz a repetição do plano diretor nas 4 macrozonas, né? Olha lá, o território do município compreende a macrozona macrometropolitana, macrozona de estruturação urbana, desenvolvimento ordenado e relevância ambiental. Aqui o parágrafo 2º traz que nos termos do que foi instituído lá no plano diretor, no Estatuto da Cidade, Lei 10.257, parte da macrozona de desenvolvimento ordenado fica incluída no perímetro urbano, Aeroporto, Safra e Ciatec. A outra parte, que aqui está a parte remanescente, zona de expansão urbana, nos termos dos artigos 2º e 3º dessa lei complementar que vem aqui a seguir. Só lembrando, gente, lembra no começo do plano, essas 3 áreas já estavam como... No plano diretor. Foi inclusive uma demanda pegaram lá, na consulta da FUPAN, na primeira versão do plano, já era previsto transformar em urbano essas 3 áreas. Então, essa lei traz 2 sentidos, 2 graduações. No primeiro momento, já muda essas 3 áreas para urbano, altera o perímetro, como você viu. E a segunda, o restante que sobrou do rural, fora a APA, fica sujeito a essa legislação de expansão urbana. Vou deixar em paralelo o plano diretor aqui. Se tivermos dúvida, o plano diretor já está aqui, ele já nos ajuda aqui a solucionar. Aí, ó, já passou aqui. Então, o capítulo 1º trouxe a demarcação do perímetro urbano, que é exatamente Aeroporto, Safra e Ciatec, que são as 3 áreas, né? O perímetro urbano do município fica acrescido das seguintes áreas nos termos do artigo 18, inciso 2 do plano diretor. E está aqui, artigo 18, inciso 2, trouxe as áreas aqui que deveriam ser inseridas ao perímetro urbano. O perímetro urbano do município passa a ter a descrição constante, parágrafo 1º é exatamente o anexo do descritivo do novo perímetro. Parágrafo 2º, as áreas previstas no inciso do caput deste artigo constam no mapa tal. São as 3 áreas que nós vimos lá, Aeroporto, Ciatec e Safra, que estão descritas no mapa. Parágrafo 3º trouxe a instituição do zoneamento para as áreas previstas, já que elas estão sendo inseridas no perímetro urbano, se faz necessário zoneá-las, né? Então trouxe lá a ideia do zoneamento para todas essas áreas. O parágrafo 4º foi a alteração agora proposta pela SMAGE, né, que nos enviou ontem, Secretaria de Assuntos Jurídicos, a aprovação do projeto de parcelamento do solo e de empreendimento em gleba, nas áreas previstas no caput deste artigo, fica condicionado ao outorga e ao waive, né? Então trouxe aqui o waive. Então, o capítulo 1º trouxe a expansão do perímetro para as 3 áreas, o capítulo seguinte, que é o 2, aí sim, a zona de expansão urbana. Fica instituída a zona de expansão urbana, conforme descrição constante no anexo 5 e mapa anexo 6, que integram aí a presente lei complementar situada dentro da macrozona de desenvolvimento ordenado. Parágrafo único também reflete o mesmo aqui em cima, né, posto pela SMAGE, que é
a ideia aí da zona de expansão urbana, ter aí destinação prioritariamente rural, sendo permitido usos urbanos compatíveis com ele rural. Então a zona de expansão urbana, muito embora de expansão urbana, ela ainda mantém a natureza jurídica de solo urbano. Ela qualifica, desculpa, como solo rural. Ela qualifica como urbano para fins de uso e ocupação. A zona de expansão urbana deverão ser observadas as seguintes diretrizes, a fim de priorizar o uso rural, que são aquelas que a Carol estava mostrando, né? Conciliar a agricultura com a preservação e recuperação do meio ambiente, incentivo e capacitação dos produtores rurais, fomentar a agricultura familiar, desenvolver o potencial econômico, todos aqueles que a Carol mostrou, né, como fundamentação. Buscar a integração e a complementariedade entre as atividades urbanas e rurais, visando o desenvolvimento socioeconômico do município. Aprimorar as condições de acesso às áreas rurais para facilitar o transporte de pessoas e o escoamento da produção agrícola gerada aqui em nosso município. Proteger os recursos hídricos para propiciar quantidade e qualidade de água para Campinas e para os municípios localizados à sua jusante. Fortalecimento das atividades culturais e econômicas que preservem o patrimônio cultural e a preservação dos imóveis de interesse histórico, paisagístico, arquitetônico, ambiental e cultural. Conservação das áreas de proteção permanente, planícies de inundação e maciços arbóreos relevantes da nossa cidade. Então essas são as diretrizes para priorizar e compatibilizar o uso rural e, na sequência, diretrizes a fim de permitir agora os usos urbanos. Então, primeiro diretriz para compatibilizar o urbano e atender o rural, agora as diretrizes efetivamente para a instalação do uso urbano, né? Controle da ocupação urbana desordenada, dar continuidade à malha urbana consolidada, permitir a continuidade dos eixos estruturais de mobilidade urbana, respeitar as diretrizes viárias constantes aí nas tabelas e nos descritivos anexo à lei, atender as demandas de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, abastecimento e esgotamento sanitário, drenagem, coleta de lixo e manutenção das áreas públicas, preservar o patrimônio histórico, ambiental e cultural, mitigar o impacto do empreendimento urbano em seu entorno, respeitar os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo então vigente, fomentar novas centralidades urbanas na estruturação da cidade, um incentivo de atividades econômicas superando a dicotomia centro-periferia, evitar os deslocamentos pendulares diários entre casa e trabalho e proporcionar qualidade de vida dentro dessas novas centralidades. Parágrafo 6º, artigo 6º, desculpem, a alteração da destinação do uso rural para o uso urbano fica aí condicionado ao pagamento da outorga nos termos do artigo 18, parágrafo 3º do plano diretor. E a alteração da destinação de uso rural para uso urbano deverá ser precedida de EIV e análise favorável de viabilidade do empreendimento. Também aqui o que está em amarelo foi o que foi incluído aí pela... não é solto. Pela Smart. Não é solto não. Diretrizes gerais para alteração do uso rural para o urbano, as áreas de restrições, a urbanização. As áreas com restrição à urbanização, indicada no mapa anexo 10, nelas será vedado o parcelamento do solo para fins urbanos e a implantação de empreendimentos em gleba, nos termos do inciso 2 do artigo 42b do Estatuto da Cidade, em razão das seguintes características: sujeição a inundações, movimentos gravitacionais de massa, preservação ambiental e hidrologia e declividade igual ou superior a 30%, refletindo os mapas, né? Lá mostrando as restrições à urbanização. Além das hipóteses previstas nos incisos constantes do caput deste artigo, também são circunstâncias que restringem a urbanização e o parcelamento do solo. Terrenos nos quais as condições geológicas não aconselham a edificação, áreas em que a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção, áreas aterradas com material nocivo à saúde pública até a sua correção, demais restrições urbanísticas e ambientais previstas na legislação em vigor. Nas hipóteses aqui do parágrafo 1º, que são esses incisos que estávamos vendo, a identificação das restrições será apurada no ato de cadastramento da gleba, mediante a apresentação de levantamento planialtimétrico, cadastral e demais elementos técnicos necessários. Então poderão surgir novas, né? E essas serão aquelas inseridas quando no cadastramento.
diretrizes específicas e das áreas para implantação de equipamentos públicos e obras de infraestrutura. No processo de urbanização, deverão ser consideradas as seguintes diretrizes para a implantação de infraestrutura urbana e equipamentos públicos e comunitários. Dar continuidade à malha urbana consolidada, permitir a continuidade dos eixos estruturais de mobilidade, respeitar as diretrizes viárias, constantes aqui nos anexos 7 e 8, atender às demandas de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, abastecimento e esgotamento sanitário, drenagem, coleta de lixo e manutenção das áreas públicas. Fomentar novas centralidades urbanas, preservar o patrimônio histórico, ambiental e cultural, mitigar o impacto de empreendimentos na urbanização do seu entorno. O artigo 9º instituiu as áreas para implantação de infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais, conforme detalhamento constantes aqui nos anexos que a Carol nos apresentou. Parágrafo 1º, o Poder Executivo, ao emitir a certidão de diretrizes urbanísticas, quando do cadastramento das glebas, poderá ajustar e ou complementar as diretrizes viárias, bem como instituir novas áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e de infraestrutura, a fim de adequá-los ao traçado urbanístico proposto. Parágrafo 2º, toda solicitação de uso, alteração de uso, hein? Toda solicitação de uso para o urbano, a alteração de uso, né? Faltou alteração aqui. Toda solicitação de alteração de uso para o urbano deverá ser precedida de consulta à SANASA, para elaboração do estudo de viabilidade técnica quanto às condições de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Quanto às condições. Constatada a viabilidade da alteração do uso do solo para o urbano, caberá ao empreendedor arcar com a execução das obras de infraestrutura e sua conexão com a malha urbana infraestruturada, com a execução de medidas mitigadoras do impacto do empreendimento, e aí pagando a outorga, né? A Cláudia saiu, mas aqui que vai evitar esses vazios, né? Urbanos, etc. Parâmetros gerais para parcelamento, ocupação e uso do solo dentro da zona de expansão urbana. Ficam instituídos os seguintes sobrezonamentos, e aqui vem os anexos, né? Trazendo quais são eles. Sobrezonamento 1, zonamento residencial, estabelecido na lei de parcelamento. Sobrezonamento 2, o residencial padrão B Barão Geral, zona residencial B Barão Geral. Sobrezonamento 3, zonamento misto, que é a zona mista 1. Sobrezonamento 4, zona mista 2. Sobrezonamento 5, ASA e A. E sobrezonamento 6, ASA e B. E aqui o parágrafo único trouxe o conceito de sobrezonamento. Entende-se por sobrezonamento o zoneamento definido na lei de parcelamento, ocupação e uso do solo, cuja incidência se dará no ato de cadastramento da gleba passivo de urbanização e que atenda aos requisitos dessa lei complementar. Por isso a ideia do sobrezoneamento, porque a natureza jurídica do solo dentro da zona de expansão urbana ainda é rural. Os usos rurais não dependerão desse zoneamento. Então, se ele for utilizar rural, fica solo rural. Se ele for partir para a urbanização, aí sim recai o sobrezoneamento quando no cadastramento da gleba, e aí ele vai ter lá os parâmetros daquele zoneamento para atender. As áreas de habitação de interesse social, o EIS, poderá ser implantado nas áreas cujo zoneamento permita o uso habitacional, aqui nitidamente replicando o plano diretor, respeitando quanto à verticalização as características da zona onde se localiza, nos exatos termos do artigo 58 do plano diretor. O EIS desfrutará de parâmetros urbanísticos diferenciados, que também foi uma autorização dada aqui pelo plano diretor e pela lei de parcelamento, ocupação e uso do solo. Muito bem. Nos projetos do EIS deverão ser estabelecidos usos não residenciais. As diretrizes para a proteção do meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, a identificação das áreas de proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural encontra-se nos anexos que constam aqui da lei. O município quando do cadastramento da gleba e emissão das respectivas diretrizes urbanísticas, poderá identificar e determinar novas restrições complementares. Para análise de viabilidade do parcelamento do solo ou de empreendimento, no sobrezonamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, os interessados deverão apresentar laudo técnico e sua respectiva anotação de responsabilidade técnica à CEPLUR,
comprovando a existência de bens de patrimônio material e imaterial de âmbito local e regional. Eu acho que depois é melhor escrever sobre o zoneamento aí no artigo 13, né? Ou de empreendimento nos sobre zoneamentos. Porque essa A administração municipal deverá diligenciar ao local a fim de verificar a existência ou não de edificação de potencial de relevância histórica. E, uma vez constatada a existência, comunicar à secretaria responsável para a adoção das medidas cabíveis. Da justa distribuição dos ônus e benefícios oriundos do processo de urbanização, serão aí utilizados os seguintes instrumentos urbanísticos: a outorga onerosa da alteração do uso do solo, a outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, direito de preempção, operação urbana consorciada e waive. Os instrumentos urbanísticos previstos nos incisos 2, 3, 4, 5 e 6 serão aplicados nos termos da Lei de Parcelamento de Ocupação do Solo. Só a outorga onerosa de alteração que será tratada aqui por essa lei, por isso que não constou aqui, e ela já é a subseção 1 aqui. A outorga onerosa de alteração de uso do solo será feita mediante a cobrança de justo valor que permita alternativas de desenvolvimento e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária, perfazendo a adequada distribuição dos ônus e benefícios oriundos desse procedimento, nos termos do Estatuto da Cidade. A municipalidade deverá outorgar onerosamente a alteração do uso do solo rural para o urbano, quando do cadastramento da gleba das áreas passíveis, das áreas previstas nessa lei complementar, cuja obrigação pecuniária deverá estar quitada até a aprovação do projeto urbanístico respectivo. Começa no cadastramento e tem até a aprovação do projeto urbanístico para estar quitada. A contrapartida do beneficiário referente à outorga será aquela de menor valor entre um desses três critérios. 3 o fix para terra quadrado sobre a área bruta da gleba, 4 bruta excluída áreas verdes e 7 o fix para a área líquida, né, que são as áreas do lote aí, fruto do parcelamento. Então, dentre essas 3, aquela que for de menor valor para aquele projeto real apresentado. O Poder Executivo Municipal poderá, por meio de lei complementar específica, submeter os projetos que contemplarem políticas de interesse público municipal a regime diferenciado de incidência mais benéfico, com desconto ou isenção sobre a outorga. A lei aqui abre a possibilidade de uma nova lei complementar tratar aí a outorga de maneira diversa desta que está sendo tratada. Artigo 19 traz os isentos. Ficam isentos do pagamento da contrapartida financeira referente à outorga onerosa da alteração do uso do solo os parcelamentos destinados à implantação de EIs faixa 1 até a faixa 2, previsto no artigo 60 do Plano Diretor. Entidades e órgãos pertencentes aos entes políticos, os destinados à instalação de estabelecimento de serviços comunitários e institucionais, quais sejam colégios, asilos, educandários, patronatos, centro de educação física e similares, centros culturais, sociais, recreativos, assistenciais e similares, postos de saúde, ambulatórios, sanatórios, hospitais, creches e similares. Além das igrejas, templos, capelas e etc., junto com seus similares, conventos, mosteiros e organizações similares aí de ordens religiosas reconhecidas. E os equipamentos públicos urbanos, mesmo que explorados pelos concessionários ou permissionários públicos, né? Aqui também foi pela SMAG, né? Que estaria já abrangido por aqui, né? Os pertencentes aos órgãos públicos. O artigo 20 já traz a possibilidade. O artigo 20 já traz a possibilidade da isenção. O primeiro tem a certeza da isenção, ficam isentos. E o artigo 20 traz aqueles que poderão ser isentados de outorga as atividades vinculadas diretamente ao uso rural, ou que sirvam de suporte a essas atividades. A exemplo, os destinados à instalação de estabelecimentos de comércio e serviços, postos internos de abastecimento de combustíveis, oficinas mecânicas, garagens e similares, lojas, armazéns, restaurantes, hotéis e similares, silos, depósitos e similares. Os destinados à instalação de estabelecimento para fins industriais, quais sejam extração de minério, seja metálico ou não, e os seus similares, e instalação de indústrias vinculadas à atividade rural.
Parágrafo único. A possibilidade de isenção disposta neste artigo será aí verificada quando da análise do EIV. Os recursos auferidos em razão da contrapartida financeira oriunda da outorga serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e aplicado nas finalidades admitidas para o artigo 26 do Estatuto da Cidade e no 145 do Plano Diretor, preferencialmente no entorno do empreendimento onerado. Bom, seção 2, subseção 2, desculpa, EIV. Deverá ser apresentado o EIV e o seu respectivo relatório RIV para os parcelamentos, atividades e empreendimentos urbanos desenvolvidos na zona de expansão urbana e nas áreas previstas no artigo 2 desta lei complementar, que é a CEATEC, Aeroporto e Safra. O EIV, previsto no caput deste artigo, será desenvolvido com base nos parâmetros estabelecidos do EIV lá da Aeripulse e deverá levar em consideração a compatibilidade do parcelamento ou empreendimento com as atividades rurais existentes. Para empreendimentos de baixo impacto urbano e baixo impacto ambiental, frente aos usos rurais, o conteúdo do EIV será fixado por decreto. Para a mitigação dos impactos gerados pelo empreendimento, o poder público poderá exigir, dentre outras intervenções, a construção de equipamento público comunitário. E as duas disposições finais, entrando em vigor imediatamente, né, e revogando as disposições contrárias. Bem, Doutor Eduardo, posso falar?